Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha. Não só o melhor da história, como o Roger Federer entrou no clube dos bilionários. A Forbes acabou de atualizar o ranking dos atletas que tem maior patrimônio da história e o Roger Federer é um dos poucos que tem um patrimônio acima de 1 bilhão. Vamos entender aqui como que ele conseguiu acumular tanta riqueza. Já vou avisar vocês que boa parte veio do esporte, mas principalmente por um bom investimento que ele fez numa marca esportiva chamada On. E é isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui pegando um ranking que a própria Bloomberg fez, em comparação com o ranking da Forbes, dos atletas bilionários aqui, os mais bem-sucedidos em termos de acúmulo de riqueza. Estou mostrando para vocês aqui na tela, o primeiro é o Michael Jordan, 3,5 bilhões de dólares, só que esse dado ele é fechado ali em 2023. Segundo é LeBron James, 1,5 bilhão de dólares, Tiger Woods, 1,4 bi, e agora o Roger Federer aqui com 1,3 bilhão de dólares, né? Bom, como que um atleta ele acumula tanta riqueza assim? A primeira, que todo mundo sabe, é no próprio esporte. Então eu estou mostrando para vocês aqui que o Roger Federer, em termos de grande slam, ele é o terceiro jogador com maior quantidade de títulos, 20. Né? Ele só perde para o Djokovic, que é o primeiro com 24, e o Nadal com 22. Em termos de títulos totais, 103, ele é líder aqui, ó. E aí o Djokovic ele tem 100, e o Rafael Nadal 92. Então ele vai ganhando vários torneios, vai acumulando bastante riqueza. Como jogador, pessoal, eu peguei aqui no site da ATP quanto que ele acumulou de todos esses títulos que ele ganhou e obviamente ele também ganha dinheiro mesmo não ganhando o título, né? 130 milhões de dólares. É bastante? É bastante dinheiro, mas não dá para deixar o atleta bilionário. Boa parte da riqueza é acumulada com patrocínio. Um dos primeiros patrocínios que ele fez muito bem sucedidos foi com a Wilson, que é a fabricante de raquete de tênis, que é a fornecedora do Roger Federer. Só que ele ganhava no contrato dele mais ou menos 1,5 milhão por ano, só para usar as raquetes da Wilson. Depois, outros contratos com outras empresas que queriam associar sua marca ao Roger Federer. Uma delas é a Rolex. A Rolex pagava 2 milhões de dólares, ainda paga, né? Agora está pagando 8 milhões por ano para o Roger Federer ser um embaixador aqui da marca e usar os relógios aqui da Rolex, né? Sem contar outras marcas que também patrocinam o atleta, né? O ex-atleta no caso. Mas, obviamente, os maiores patrocínios são dos fornecedores de vestuário. Então, a Nike, ela fechou um acordo com o Roger Federer lá em 96 e foi até 2018. Ele recebia algo em torno de 10 milhões de dólares da Nike e ele tinha uma linha exclusiva ao Roger Federer dentro ali da Nike, né? Beleza, 10 milhões de dólares, só que esse contrato foi até 2018. O que aconteceu? Em 2018, a Nike ela não tinha tênis como prioridade. E como o Roger Federer já estava chegando no final da carreira, eles foram mais duros na negociação. E aí ele começou a ver se não tinha nenhuma marca interessada em ter ele como um embaixador no final da sua carreira. E galera, ele conseguiu um contrato sensacional. Lá em 2018, ele fechou com a Uniqlo um contrato de 10 anos no valor de 300 milhões de dólares. Ou seja, se ele recebia 10 milhões de dólares por ano na Nike, agora ele vai começar a receber 30 milhões de dólares a partir de 2018. Quando você junta todos os patrocínios que o Roger Federer tinha, ali em 2018 ele recebia 65 milhões de dólares por ano sem precisar jogar. Olha que sensacional, né? Obviamente ele continuou jogando, foi até 2022, então ele foi continuando ganhando títulos, beleza, foi ganhando dinheiro como atleta, mas a parte de patrocínio, sem dúvida nenhuma, sempre foi a maior fonte de receita aqui do Roger Federer, né? Beleza. Só que ele tinha um pequeno problema. Quando ele foi embaixador aqui e foi patrocinado pela Uniqlo no final da carreira dele, ele criou uma linha aqui, o Roger Federer, de vestuário, mas ele continuava usando o tênis da Nike, até porque a Uniqlo não tinha tênis. Ele queria ter um tênis da marca dele. O que ele fez? Lá em 2019, ele fez um investimento anjo, pegando 3% de uma marca promissora suíça de artigos de corrida, chamada On. E aí ele colocou dinheiro na empresa, mas, obviamente, ele exigiu que a empresa
empresa começasse a desenvolver uma linha de esportiva de tênis, que é onde ele é muito mais associado. A empresa recebeu esse dinheiro, conseguiu crescer bastante e conseguiu fazer o seu IPO no dia 14 de setembro de 2021. E aí virou uma empresa pública e, obviamente, aquela participação do Roger Federer cresceu bastante, né? A partir daí, recebeu bastante dinheiro de investidores. Aí a ON começou a investir no tênis. Ela patrocinou aqui em 2023 a Swiatek, que era, na época, número 1 do esporte do tênis na categoria feminina, e também começou a patrocinar jovens atletas. O Ben Shelton, que é um jogador novo lá americano, também ele foi ali patrocinado pela ON. Para quê? Para você começar a divulgar a marca dentro do tênis. E aqui no Brasil, eles patrocinam o João Fonseca, que é a nossa maior esperança aí de tenista e que vem alcançando bastante bons resultados e vai começar a jogar o Wimbledon essa semana. Olha que interessante, né? Só que, obviamente, a empresa não tirou os olhos do segmento principal deles, que é corrida. E eles conseguiram vários resultados muito bons. Um que é bem relevante, quando você pega a maratona aqui de Paris, eles conseguiram colocar uma patrocinada deles no top 3. Tá? Então, quem ganhou a maratona de Paris no feminino aqui usava a Nike, a segunda usava Adidas e a terceira usava tênis da ON. Isso daqui é ótimo para consolidar o crescimento da marca na categoria principal deles, que é a categoria de corrida. Então a marca hoje atua em dois esportes específicos, corrida e tênis, mas vem numa estratégia de desenvolver a linha de lifestyle, que é o natural de todas as empresas esportivas, começarem a criar vestuário, principalmente para as pessoas irem para academia ou eventualmente utilizarem fora do esporte, né? Bom, e o Roger Federer conseguiu fazer o tênis dele. Então se você for comprar um tênis do esporte tênis lá da ON, é o tênis do Roger Federer aqui que todos os atletas patrocinados utilizam também, né? Vamos dar uma olhada aqui nos resultados financeiros. Eu estou mostrando para vocês os resultados financeiros da ON, fechados de 2022 até 2024, em francos suíços. Só para vocês saberem, franco suíço dá 1,25 dólares é um franco suíço, tá? Então, ó, a receita subiu de 1 bilhão 222 para 1 bilhão 792 em 2023, chegando a 2 bilhões 318 em 2024. Em dólares, dá mais ou menos 2 bilhões e 900 de dólar. Então, uma receita aí relevante, chegando aos 3, quase próximo dos 3 bilhões de dólares aqui de top line. Você pega aqui a margem líquida da empresa é de 10,4%, cresceu bastante aí em relação a 2023, que era 4,4%, chegando aqui no lucro líquido de 242 milhões de francos suíços. E a margem EBITDA de 16,7%, cresceu também em relação a 2023, que era 15,5%, chegando a 387 milhões de francos suíços, né? Bom, a margem bruta, ela vem crescendo, está em torno ali de uns 60%, principalmente porque eles estão colocando bastante foco no crescimento da representatividade do canal direto em relação à receita total. Wholesale, que é venda para multimarca e distribuição, que tem uma margem bruta um pouco menor, cresceu 22,8% em 2024 comparado com 2023, e o canal direto, que é o site e as lojas físicas, cresceu 40,3%, mas ainda o canal wholesale atacado continua representando 59,3% da receita total, mas a parte direta já representa 40,7%. A parte direta ela tem uma vantagem que tem uma margem bruta maior, porque você fica com o markup inteiro da cadeia. Infelizmente, você tem um capex mais alto para expandir nesse canal e também mais despesas, né? Em termos de linha de produtos, tênis continua representando 95% da receita total. Vestuário 4,4% e acessórios 0,8%, mas é onde eles apostam o crescimento aqui da receita da empresa, né? Bom, a empresa gera caixa pra caramba, pessoal. Em 2024, em termos de caixa operacional, foram 510 milhões de francos suíços de caixa operacional.
Nível de investimento é baixo, porque ainda atacado é o principal canal de distribuição deles, então fluxo de caixa das atividades de investimento é 64 milhões,4 e eles distribuíram, né, bastante dinheiro para as fontes de financiamento, ou pagando juros ou pagando dividendos aqui 55 milhões. Só que vocês estão vendo aqui que a empresa gerou em caixa operacional 510 milhões de francos suíços e só teve 64 milhões de atividades de investimento e 55 de financiamento, ou seja, o caixa da empresa aumentou 390 milhões de francos suíços só em 2024, chegando numa posição de 924 milhões ali no final do ano passado. Ou seja, quando você pega o balanço patrimonial dos 2 bilhões 376 que a empresa tem de patrimônio em francos suíços, 924 é caixa. Então é uma empresa extremamente sólida e líquida e não tem praticamente nada de dívida. Então a empresa ela está muito bem ali e com uma estratégia muito sólida para os próximos anos. E isso obviamente se reflete no valor da ação. Eu estou mostrando para vocês aqui o valor da ação da ON num histórico de um ano. Em um ano cresceu 34,5%. Né? Então, quando você pega um ano atrás, as ações estavam sendo cotadas a 37 dólares e 52 centavos, atualmente 52 dólares e 49 centavos, com market cap aqui de 17 bilhões de dólares. E o Roger Federer tem participação nessa empresa. A participação estimada dele aqui está no valor de 500 milhões de dólares, ou seja, de todo aquele patrimônio de 1 bilhão e 300, 500 milhões de dólares é só aquele investimento que ele fez na ON, que deu muito certo, e agora a gente entra na notícia principal, para a gente ver o que a Bloomberg Linha fala aqui um pouco sobre o acúmulo de riqueza do Roger Federer. Vamos lá? O astro do tênis Roger Federer é agora um dos poucos atletas, ex-atleta, que podem se considerar bilionários. Federer, que venceu 20 torneios de Grand Slam entre 2003 e 2018, acumulou 130,6 milhões de dólares em prêmios em dinheiro durante uma carreira profissional vitoriosa de 24 anos, que terminou em 2022 e que levou a ser considerado por muitos como o maior tenista de todos os tempos, ainda que os fãs do Djokovic e da Serena possam dar uma versão diferente, né? Mas a maior parte da riqueza do astro suíço, que continua a crescer, veio por meio de uma série de grandes acordos de patrocínio, juntamente com um investimento em uma marca de tênis local que se tornou globalmente desejada. Seu patrimônio líquido é de cerca de 1,3 bilhão de dólares, de acordo com o Bloomberg Billionaire Index, o que o coloca entre os esportistas com maior fortuna, segundo a atualização divulgada nessa semana que passou. Vamos lá! Federer é totalmente livre de escândalos. Ele nunca diz a coisa errada, disse um analista esportivo, Bob Dorfman. Basicamente isso é bom para as marcas. Então, várias marcas gostam de atletas que não se envolvem em grandes polêmicas, né? Por isso que todo mundo gosta de patrocinar o Roger Federer, né? Ele não tem sido um John McEnroe, do tipo personalidade agressiva, mas em termos de comercialização, ele tem sido um dos melhores do tênis. Os maiores contratos do Federer chegaram perto no final da sua carreira. Em 2018, um contrato contínuo com a Nike, assinado pela primeira vez em 1996, estava prestes a ser renovado. O tênis, como modalidade, não era um mercado central da Nike, o que permitiu que Gottsky testasse o interesse de outros possíveis parceiros. Era o gestor da carreira do do Federer ali, né? A Uniqlo, uma marca popular de propriedade da Fast Retailing Co. do Japão, ofereceu a Federer 300 milhões de dólares ao longo de 10 anos para ser um dos seus principais ícones esportivos. E aí ele acumulou bastante riqueza, né? Federer tinha 37 anos e estava perto de se aposentar. E o acordo não tinha nenhuma restrição, mesmo que ele parasse de jogar. Foi uma decisão fácil para os dois lados. Ainda assim, não foi o negócio mais bem sucedido de Federer. Esse status pertence a um investimento que veio por meio de uma apresentação acidental de sua mulher, Mirka, que comprou um par de tênis da então nova marca suíça On. Há muitos banqueiros e advogados na Suíça, mas não muitas marcas esportivas. Fundada em 2010, a On ficou conhecida como um tênis de corrida de alta qualidade, inicialmente popular entre triatletas. Sua sola diferenciada, com mais espaços vazios do que borracha, foi baseada em um protótipo feito pelo cofundador Oliver, um ex-profissional do Ironman,
colando pedaços de mangueiras de jardim na base do seu tênis. Diferentemente da Nike, Federer pôde procurar um patrocinador de calçados porque a Uniqlo não fabrica tênis. Louco por tênis e dono de mais de 250 pares, sem contar aqueles com os quais ele jogou, Federer chamou os fundadores da para um jantar em Zurique. Gottsick também tinha uma conexão com eles por meio de um investimento anjo na empresa. Por fim, foi fechado um acordo para que Federer comprasse uma participação de aproximadamente 3% na On Holding e parasse algum tempo em seu laboratório projetando seu próprio tênis. Finalizando, a ON agora vale cerca de 17 bilhões de dólares, listadas desde 2021 na Bolsa de Nova York, o que faz com que a participação de Federer da empresa seja de pelo menos 500 milhões de dólares, de acordo com o índice de riqueza da Bloomberg. Em toda sua carreira, Federer tem evitado a superexposição por meio de comentários ou patrocínios duvidosos. Recentemente, ele agitou a bandeira francesa para iniciar a icônica 24 Horas de Le Mans e lançou uma nova coleção de roupas Uniqlo em Paris. É provável que o tenista também esteja em Wimbledon, sede de seus maiores triunfos, em que foi 8 vezes campeão, para ser mais preciso, quando a competição começar nesta semana que começa, ou seja, se você está vendo na segunda-feira esse BTC News, vai estar começando aí a chave principal de Wimbledon, onde ele ganhou 8 títulos. Olha que interessante, né? Então, é muito interessante a gente analisar como que um atleta ele consegue acumular muita riqueza. No esporte, com certeza, principalmente se ele for um grande atleta ganhando bastante títulos, e aí isso chama bastante patrocínio, que foi a maior fonte de receita dele, mas se ele fizer bons investimentos, que foi o caso dele colocando dinheiro na ON quando ela era pequenininha, pegando 3% numa marca promissora, a marca pode crescer, eventualmente os seus 3% podem valorizar, e quase metade aí da riqueza dele vem só desse investimento que ele fez lá atrás nessa marca. Muito interessante. Vamos ver, eu gosto bastante de tênis, essa semana vai começar o Wimbledon. E vamos ver se o Roger Federer vai estar lá no início do torneio, né? Pessoal, tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.